Está no ar mais uma edição do Azul e Branco, a primeira no ano de 2012. Ora, no programa de hoje vamos tentar perceber o que é ser Porto. Que tipo de relação é esta de proximidade, de comprometimento entre os adeptos e o clube, entre os adeptos, o clube e a cidade ou até mesmo a região. E vamos entender esta simbiose perfeita através dos protagonistas da reportagem de hoje. Alguns anónimos e outros mais conhecidos. E porque estamos na contagem decrescente para o clássico entre o Sporting e o Porto, não passamos ao lado desse encontro e vamos falar deste primeiro clássico do ano. São meus convidados nesta edição do Azul e Branco, o comunicador Álvaro Costa e também o artista plástico Filipe Marques. Boa noite aos dois e obrigado por estarem aqui nesta edição do Azul e Branco. Bom ano também para vocês. Vamos então à reportagem assinada pelo jornalista Ricardo Amorim. Vamos ver. Para mim, na minha vida sem Porto, não faz qualquer tipo de sentido. Não faz sentido. Para mim, olha o meu casamento, eu estou casado com o Porto. Viver sem o Porto para mim era como viver sem respirar, não conseguia. Chorei, sim, senhor. Não tenho vergonha de dizer chorei pela vitória do Futebol Porto. Que aquela alegria é tão grande, que uma pessoa não se pode ter que se emocionar. É impossível. Eu meto o Porto à frente de tudo. Eu não sei passar sem o Porto, é como eu digo, eu não sei viver sem o Porto. Dediquei grande parte da minha vida ao Futebol Clube do Porto e hoje acho que se estou no Porto e em Portugal deve-se ao Futebol Clube do Porto. Nos minutos que se seguem vamos entrar na alma, no coração de portistas anónimos e de outros bem conhecidos. Vamos fazer perguntas, vamos encontrar explicações para o que é ser Porto. Ser portista é ter coragem, ser portista é ter espírito de luta, muito espírito de luta, lutar contra a adversidade. Eu acho que o Porto é mais do que um clube. O Porto é, digamos, é um símbolo de resistência, é um símbolo de resistência ao centralismo que o país sempre teve e cada vez mais se nota. Torcer pelo Porto é fácil, é muito fácil. O Porto nos últimos anos vem ganhando tudo, né? Vem aparecendo cada vez mais para o mundo, então acaba por ser fácil. Agora, ser Porto é mais complicado. Sou portista até morrer, porque entendo que agora, para o fim da minha carreira, que vale a pena deixar de ser sócio. Posso com essas despesas e faço tudo que puder até a ordem. É o único prazer que eu tenho, é ser portista até morrer. Não é só futebol, é uma opção de como se viver a vida. Lutar, sentir as discriminações todas na pele e, apesar disso, nunca desistir e ganhar. Não sei viver sem o Porto. Se não for ver o Porto, não fico bem disposto. Mesmo que o Porto ganhe, vendo o Porto em casa não é diferente, não é igual. Acho que só me sinto bem mesmo no meio da claque do Porto, dos adeptos do Porto. Aí é que eu me sinto bem, sinto-me em família e é que eu consigo viver o Porto. A nossa viagem pelo mundo portista começa em pleno Estádio Dragão, com uma mulher, jovem psicóloga de formação. Delfina foi imigrante e encontrou no Futebol Clube do Porto a sua linha de orientação. Eu não nasci cá, nasci no estrangeiro e fui imigrante.
E a minha identidade portuguesa foi muito construída por causa do futebol. Como todos os imigrantes jovens, basicamente, é o futebol, é o Cristiano Ronaldo, e foi muito pelo Porto. E eu vim para Portugal, quis mudar de vida, deixei tudo, deixei famílias, deixei amigos, deixei estudos, abandonei tudo e cheguei aqui sozinha. Não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha família, que a minha família é de longe. Entrei para a faculdade e não ia porque faltava motivação, mas todos os 15 dias ia para as Antas. Na altura ainda era nas Antas, quando eu cheguei, ia para as Antas. Apanhava-se nos jogos da Liga dos Campeões, saía um bocadinho mais cedo para apanhar o comboio em Campanhá, meia-noite menos um quarto, disfarçada de rapaz, com capucho, e tinha que me levantar às 5 horas para ir para a faculdade, mas um jogo aqui nas Antas não falhava, nunca. Uns metros abaixo, no seu escritório, a história de Pinto da Costa não é muito diferente da de Delfino. Se estou no Porto e em Portugal, deve-se ao Futebol Clube Porto, porque em várias alturas tive convites muito importantes e bons para poder ir para o estrangeiro e no momento da decisão, o que foi para mim realmente fundamental foi eu não ser capaz de abandonar o Futebol Clube do Porto. Sentado no banco de jardim da Praça Velasquez, bem próximo do Estádio Dragão, os 82 anos de José Rola falam de uma vida azul e branco. Estou casado com o Futebol Porto quando casei com a minha mulher em 50 e meti-me de sócio em 51. Casei-me em 50, a 13 de maio, depois meti-me de sócio para ser aquilo que eu queria ser livre, para ir ao futebol e estar um homem livre. Eu sempre que vou para ganhar, para perder, dá licença. Com licença. Olha um portista, para a Coreia, Estou, Martins, estou a ser entrevistado para Porto Canal, aqui na Praça Velasquez. Do outro lado do Rio Douro, outro portista, a mesma paixão. Eu costumo dizer, eu não sou nenhum homem, eu sou Porto, portanto é a lealdade, a frontalidade, a vivacidade, a honestidade, sinceramente é isso que me faz realmente ser sinónimo de Porto, só podia ser portista, não podia ser de mais nenhum clube. No estúdio de música da sua casa, Elton está entre amigos. Eu confesso, vendo teu amor, toda a intenção que me leva a cantar assim, buscando mais. Eu sempre brinquei com eles e avisei aos dois, né, provavelmente dito que vieram no Brasil praticamente junto comigo. E falei para eles, olha, lá não tem como escolher, amigo, lá é Porto ou Porto. Como a voz, minha vida eu entrego em suas mãos. Hoje é Elton a dar música, que normalmente Filipe canta. Eu raramente vejo o jogo, eu estou sempre de costas para o jogo, para apoiar o clube. Não, gosto de estar de costas para apoiar o clube, gosto de ver aquela bancada mesmo ali toda a puxar pela equipa. Fico feliz de ver isso. Não é impossível viver sem o Porto, é mesmo impossível. Já não consigo viver sem o Porto. Não dá mesmo para viver sem o Porto. O Porto está à frente de tudo, mesmo de tudo. Eu meto o Porto à frente de tudo.
Eu não sei passar sem o Porto, é como eu digo, eu não sei viver sem o Porto. Para mim o Porto está acima de tudo, está mesmo lá no topo. Eu prescindo de tudo para ir ver o Porto, nem que seja um jogo amigável. Prefiro ir ver o jogo amigável que fazer outras coisas. Sempre que entramos, sempre comentamos, né? Conversamos entre nós, olha, tem muita gente lá fora que veio para ver o nosso melhor, então nós não podemos deixar isso de lado. Temos que nos empenhar ainda mais para não só o resultado que nós queremos, mas também para demonstrar de que nós buscamos ao máximo fazer o de melhor para eles. Eu acho que no momento de crise em que há tanta gente a viver com imensas dificuldades, encher praças como nós enchemos nos momentos de vitória em que as pessoas festejam e esquecem todas as dificuldades e todos os problemas do dia a dia, que são muitos. Acho que elas veem no Futebol Clube do Porto um bocadinho de réstia de felicidade com as vitórias do clube. Enquanto existir o Futebol Clube do Porto, para mim, portanto, ali transformo-me, ali sorrio, divirto-me. Naquele na Alemanha que ganhámos, chorei. Aí chorei, sim senhor. Não tenho vergonha de dizer chorei pela vitória do Futebol Porto. Agora, se tivesse que idealizar a minha morte, né? De que forma morrer, pá, por favor, que seja aqui neste estádio, que seja no meio de um jogo, pá, e já disse às pessoas que me rodeiam ali no estádio, pá, se alguma vez me der aqui alguma coisa, pá, deixem-me estar, por favor, ninguém chama a polícia, ninguém chama ambulâncias, por favor, deixem-me estar, que eu estou bem, estou em paz, é aqui que tem que ser, ponto, não há de outra forma, é aqui. Quando se fala do Porto, fala-se em equipa, não é? A equipa. Portanto, a cultura clubística tem muita importância, ao contrário do que muita gente. Agora não querem deixar passar, não é? Agora não. Oh, já, lá vai olha o do colete de laranja, já mortinho. Olha, ele a botar as mãos à cabeça, coitadinho. Foi uma alegria enorme e fantástica. Depois, como desportista, como amante do futebol, todas aquelas cenas do apagão da luz, do porem a rega, com a equipa a festejar, para mim foi das coisas mais tristes e mais infelizes que vi no futebol. Se não houver obstáculos é muito fácil, nem tem piada nem nada. E sofrendo-se, sente-se melhor as coisas, as alegrias são muito mais fortes, as emoções são mais fortes. Cuidado com o Túlio, vem devagar. Eu vou filmar que é para ver que não há nada. Eu posso ver, espera aí. Deixa eu filmar aqui, que é para ver que não há problema nenhum. O meu maior orgulho que eu tenho foi o meu falecido pai ter sido um grande portista, ferrenho e doente. E ter-me ensinado a mim, ter-me transmitido a mim que isto também é um bocado assim. Há um bocado perguntaste que era ser Porto, que era ser isto. É assim, filho, é de pai para filho, filho para pai. As pessoas vão sentindo. E a gente aqui, fomos gente muito injustiçada, inclusive ao Porto, não é, que atravessávamos a ponte e perdíamos 3-0 há 20 e 30 anos atrás. Mas agora já não é assim, filho, já virou. Agora virou ao contrário. São eles que atravessam a ponte e levam aos 5 e aos 6. Já nasci portista mesmo. Acho que nasceu comigo mesmo ser portista, é um dom que tenho comigo, é mesmo dom. Nasci portista, amo o Porto, sigo o Porto até à morte. De volta ao bairro do Aleixo, com histórias para contar. Muitas vezes não tinha dinheiro, pegava eu e mais 2 amigos meus, que também são daqui do bairro, não tínhamos possibilidades, íamos a um treino do Porto, falávamos na altura o capitão era Jorge Costa, falávamos para ele que queríamos ir ver o Porto, não tínhamos possibilidades. Então ele dizia,
o Porto se entrasse em estágio uma quinta-feira, eles assim, passem aqui na quarta-feira às 5 da tarde ou às 6 da tarde e nós damos dinheiro para vocês irem ver o Porto. Chegámos lá, o Jorge Costa entregámos um envelope, nós comprámos a passagem para ir fora ver o Porto, avião, os jogadores davam-nos dinheiro na altura. Temos esta aqui que foi a deslocação a Londres, fomos ver o Porto com o Arsenal, estou a segurar no estandarte de um dos meus melhores amigos, que também fazia parte dos Padragões e era tão portista como eu, gostava mesmo do Porto. E sempre que posso levo o estandarte dele porque ele tem que estar sempre presente nos jogos do Porto. Até no céu, porque eu sei que ele lá está a torcer por nós também. Ele lá vibra com o Porto também. E há mais fotografias, estas na carteira de rola. Orgulho, sim senhor. Se não trazia. Um abraço ao amigo José Santos Rola, um abraço de Jorge do Pinto Costa. Está outra vez. Eu não tenho a veleidade de ser mais dragão do que os outros e tenho muito orgulho em saber que em todo o mundo há gente que vive o Futebol Clube do Porto e gosta do Futebol Clube do Porto como eu. Gente anónima, gente que está sempre presente, que mesmo quando não pode estar, porque não é fácil estar sempre em espírito, acompanham sempre o Futebol Clube do Porto e nos dão todo o apoio e nos dão todo o carinho e são eles que fazem o Futebol Clube do Porto cada vez maior. Para mim, a minha vida sem Porto não faz qualquer tipo de sentido. Não faz sentido. Para mim, olha o meu casamento, eu estou casado com o Porto. Sério, como vê aqui na casa, homens solteiros, estão a ter 3, ok? Quer dizer, o grande problema que tenho sempre com as minhas namoradas, não é? Ou minhas ex-namoradas, não pensam agora que eu tenho muitas namoradas, das poucas que tive, naturalmente. Tenho uma coisa curiosa para contar, é que elas só têm ciúme, não é de outras mulheres, elas têm ciúmes é do Porto. Este ano fui a Dublin e a viagem para lá foi mais ou menos. Foi avião, comboio, avião. A viagem para cá foi Dublin, Irlanda do Norte, 7 horas na Irlanda do Norte. Apanhámos um avião às 7 da manhã, pequenino, com 20 pessoas. Depois Irlanda do Norte, Faro, Lisboa, Lisboa, Porto. E chegar ao Porto 2 dias depois de ter saído de Dublin. E uma pessoa chega a casa e pensa, nunca mais. Depois abre o jornal, vê as fotos da festa e fazia isso outras vezes até morrer, sempre. Também um dia muito importante e que não esqueço como portista, talvez o máximo tenha sido em Viena, quando pela primeira vez fomos campeões europeus, porque era uma coisa impensável. Meia dúzia de anos antes, ou uma dúzia, era sempre impensável, e foi no meu programa em 1982, e eu dizia, e as pessoas achavam que era uma coisa ambiciosa em demasia, e eu dizia que queria que o clube estivesse, embora não falasse em ganhar, não fui tão longe, estivesse presente numa final europeia. E ao fim de 82 ter estado numa final europeia em 84, embora perdendo aquela célebre final contra a Juventus do Platini, toda a gente sabe em condições perdemos, e passados 5 anos ser campeão europeu contra o Bayern de Munique, era um dos grandes colossos do futebol europeu e mundial, foi uma coisa impensável que me encheu de alegria. A que mais gostei foi quando fui à Alemanha e fomos campeões. Fui de avião, ir e vir, sem comer, nem dormir. Sempre a dar de automóvel aqui em Lisboa para o Porto. Foi uma maravilha. Eu ia um espanhol comigo, que também era portista. Fomos dois, 400 contos para ir lá. E valeu a pena ir lá e ficámos campeões. Foi uma glória muito grande, muitíssimo grande. Foi maravilha.
O tempo vai passando. Pinto da Costa continuará a lutar pelo clube. Sou abençoado, aceito essa condição que me está a pôr e agradeço sempre a Deus, todos os dias, o facto de me permitir sempre ter forças para continuar a trabalhar e a lutar e a sentir que as pessoas querem que eu aqui esteja. Filipe perderá muitos golos. Porto vale tudo a pena. Não interessa o que acontece, mas se logo seja para o Porto, vale a pena. Rola permanecerá livre para amar o Porto. Vale a pena ter sido portista e ser portista. Vale muito a pena. A Delfina não faltará oxigênio. Viver sem o Porto para mim era como viver sem respirar. Não conseguia. Era sobreviver para não... Prontos, para não morrer, mas sem alegria, sem entusiasmo, sem motivação, sem amor, porque o Porto também é amor. Era impensável, completamente. E João, certamente, não vai largar o seu vício. É forte demais, É um hábito de vida, é o nosso vício, é o que eu digo, é a nossa droga. Não podemos passar sem aquilo. Como é que se faz o desmame daquilo? Não sei, mas também honestamente, se souberem, não me digam que eu estou bem assim, ok? Levaste 5 no Dragão. Nunca mais esquece desta grande humilhação, porque esse ano é o Porto campeão. Reportagem então assinada por Ricardo Amorim e vamos agora à conversa aqui em estúdio. Comigo, já o disse, tem o Álvaro Costa e também o Filipe Marques. E Álvaro, vou dar as honras da casa ao Filipe, que faz aqui a estreia no Porto Canal. Boa noite, Filipe, mais uma vez. O que é ser Porto? O que é ser Porto? Vamos lá então. É complicado. Podemos, se calhar, iremos ser um bocado gongóricos, redundantes, estamos a dizer o que é, porque iremos repetir, ou irei neste caso repetir palavras que foram ouvidas agora. Qualquer adepto fervoroso é idiosincrático. Todos nós dizemos ou iremos verbalizar o sentimento. Mas, sobretudo, e ressalvando outra vez para não ser redundante, queria só pegar nas palavras do Presidente. Ser Porto é um manifesto tornado em prática por nós, adeptos. Ser Porto é uma declaração de interesse, de uma intenção secular, sociocultural. Ser Porto não é só desporto. Ser Porto é uma cultura de gentes que começou nesta cidade, mas também alargou-se para todo o norte de Portugal. Temos muita história de reação, de revolução que foi feita aqui, de apoio dado às pessoas mais democratas, de mais valor que foram sempre prejudicadas ao longo da história cá em Portugal. E ser Porto é isso, não é só pelo desporto. E o Porto foi um motor que alavancou esta consciência, ou seja, que tornou-se prática e passou a ser ação. Por isso, somos um pouco, não sei se o Álvaro também concorda, mal entendidos com outras pessoas que pensam que nós somos muito reacionários e se calhar com a mania de perseguição de muitas coisas, mas acho que qualquer pessoa com algum bom senso, com alguma honestidade intelectual e sobretudo ética, se olhar para a história do país, vê que as pessoas do Norte, mas começou pelo Porto,
Porto, cidade. É isto. E é muito difícil de falar, se calhar, por isso. Agora, claro que todos nós não sabemos o que é ser o Porto, não conseguimos estar sem ele. Eu, por acaso, falando por mim, o Porto até me causa problemas de saúde. E eu, fisicamente, tive que me afastar um bocado do Porto, não espiritualmente, a metafísica portista continua sempre. Mas, entretanto, eu sofro com o Porto. Ou seja, eu tenho que mesmo me afastar do Porto, fisicamente, porque sofro muito. Sofro muito. E tu, Álvaro? Bem, se fosse contar as minhas histórias, mas antes queria dizer que vimos um belo naco de televisão que ultrapassa as fronteiras da própria dimensão clubista da reportagem. Eu conheço muito bem aquela gente que, de facto, fazem. O Ricardo e o Hugo trabalharam comigo 7 anos na Liga dos Últimos e de facto, são excepcionais. Para mim, ser Porto é o dia em que eu fui às Antas com 3 ou 4 anos, 5 talvez, e perguntei ao meu pai se o céu era portista por ser azul. Ser Porto, para mim, são aqueles momentos em que eu convivia com a minha avó na rua São Roque de Lameira. Ela fazia umas torradas magníficas, me lembro do cheiro. E em especial quando nós estávamos com a chamada beiça, porque o Porto, essa altura de 60, 70, ganhava pouco. Ser Porto é um bocado como Camus, aquela ideia da procissão, aquela ideia de pertencer, o ritual de subir a Rua da Vitória, aproximar-me das Antas, o estranhamento de Camus, não é? Passar por uma série, por uma série de figuras, que havia um senhor que parecia assim um anjo negro, Botticelli, tinha assim uns caracóis, depois pendurava as bugigangas, vendia tabaco, vendia artefactos, e essa é uma figura fundamental. O Homem da Bandeira, que era uma figura gigantesca nas Antas, eu ia pela mão do meu pai. Ser Porto era as conversas mágicas que eu tinha com o meu tio Fernando da Costa, que estava em Angola, ligado ao Futebol Clube Lubito, e foi responsável, entre outras pessoas, os irmãos Rubens Mendonça, pela vinda de Sigurd, Seninho, Malagueta, Freitas, Ricardo, os irmãos Cardoso. Ser Porto são 2 momentos de comunicação, eu que já vivi imensos, do ponto de vista do showbiz, do rock and roll. Há uma área do mundo que eu gosto muito, que é o deserto do Mojave, onde eu lá fui 20 vezes, mas há um silêncio ainda mais emocional, mais violento, que foi o dia 16 de dezembro de 73, 13º minuto, 13ª jornada, que foi a morte do Pavão. Eu nunca vi uma multidão tão uníssono, e eu recordo isso como se fosse hoje. Ser Porto é o dia em que eu dei um beijo num polícia, e desculpem as autoridades, na altura eu odiava polícias. Quando soubeste que ele era portista? Não, no Tribunal das Antas. Filipe, a 8 minutos de um fim de um jogo que eu acho que mudou o futebol português, eu já vi os Rolling Stones, Aerosmith, ZZ Top, Led Zeppelin, sei lá, mas nunca vi uma multidão a soltar aquilo que tu dizias há pouco. O solto do grito. Foram 18 anos e eu estive lá. Há mais histórias, mas Ser Porto, para mim, é a memória do meu pai. É os valores que ele me ensinou, em especial, que ele me dizia que para se ganhar era preciso ser 20 vezes melhor do que os outros. Para sermos considerados iguais, por vezes. E eu vivi esses 18 anos. Depois fiz uma série de maroteiras que ele conhece, porque o Filipe conhece bem o meu irmão, por exemplo, e ele pode contar essas histórias. De facto, Ser Porto, para mim, resumindo, é o meu pai. E há pouco, Filipe, estavas a dizer que já choraste pelo Porto. Uma vez, não. Uma não, várias. Milhares. Ali há pouco também estávamos Por acaso gosto de chorar, não me perturba dizer que chorei, não só com o Porto, mas com outras coisas. Acho que é uma forma de limparmos um bocado a alma, chorar. Eu até gosto muito, levo muito à letra uma música que acaba por ser feliz, mas tem uma letra curiosa, da Nina Simone, em que diz que prefiro estar só que feliz com alguém. E eu, por vezes, eu tenho os meus espaços em que tenho mesmo que carpir umas lágrimas, quanto mais não sejam secas, mas o balde é o mesmo, não é? Chorámos todos para o mesmo balde, de lágrimas. Já chorei várias vezes, com jogos. Qual foi o momento que mais te emocionou? Eu quando vi aquele senhor há pouco tempo a falar, quando chorou precisamente no jogo de Viena, eu lembro-me que passei, foi a primeira vez que rezei na minha vida e penso que foi a última. Andava na 4ª classe, foi precisamente no jogo na final de Viena, em que sofri aqueles minutos largos até ao primeiro gol do Porto, depois do gol do Bayern, e eu comecei a rezar desenfreadamente,
e depois quando entrou o primeiro golo, o de Madger, aí era uma criança, não é? Tinha 9 anos ou 8 anos, aquilo foi o primeiro choro do Porto. A partir daí, sou uma Amélia, sou capaz de chorar por nada, eu sou capaz, por exemplo, de ver o Porto. Estou num restaurante com amigos ou com a família, isso aconteceu, estou a ver a equipa entrar em campo ou está a comemorar uma vitória e tudo começa a comover-me, como agora estava a comover-me aqui com a própria reportagem, estava-me a rever com essa paixão pura, apesar de haver pessoas que acham que nós temos algum pacto com o demónio. Isto é mesmo puro, é belo, isto vem, é visceral, no bom sentido, isto vem da mais pura essência humana. Precisamente por esses fatores culturais, que estamos a falar de cultura, e quando se fala de cultura estamos a falar no homem, no monstro social que é o homem. E o Porto, de facto, é um clube que agrega estes monstros sociais. E com isto não estou a dizer que todos os clubes também não tenham as suas histórias e os seus devires, iguais devires, mas acho que o Porto é isso, a marca do Porto é isso, é o tal solto do grito, é a declaração. O Elton ali na reportagem diz que gostar do Porto é fácil, ser portista é bem mais complicado. Agora será menos porque se ganha mais. Há, digamos, outra, entre aspas, facilidade. Eu às vezes recordo estas histórias porque eu creio que as gerações atuais, aquelas com o Dragão, têm de saber que essa história do clube, essa resistência, esse campeonato de 78 que mudou o futebol português. E eu só quero imaginar um espaço alternativo, se esse gol do Ademir não entra a 8 minutos do fim. Eu lembro do Porto Braga a seguir, os 4-0 em casa, empate na Académica. O Porto ganhou esse campeonato com 2 empates na Luz, a 0, 1-1 aqui, ganhou por diferença de gols e não por resultados, porque se fosse na UEFA teria perdido o campeonato com uma equipa fabulosa, não é? Essa equipa era fabulosa, Ninho Gomes, Duda, Ademir, Otávio, Freitas, Simões, Fonseca e mais alguns que faziam parte deste time. Rodolfo, grande Rodolfo, e Moura, claro. Há, portanto, essa maior facilidade no sentido em gostar do Porto, das vitórias. Quanto mais não seja gostar, não é? Não é? Mas ser portista... Eu não estou a dizer que as pessoas não vivem as gerações atuais não vivem o Porto da mesma maneira que a minha ou que a tua, mas ganha-se muito mais. Portanto, há outra gestão da também dinâmica. Também estão a construir agora a sua memória, repara não é? Uma coisa, digamos assim, não é? Eu falei há pouco do jogo de Viena, claro que eu já o vi 36 vezes, ainda hoje fico a tremer quando vejo aquele lance do futebol, para mim é a Maradona. Eu vi esse jogo no hotel do Porto, coincidi, estava para aí na 10ª fila, que veio na primeira. E posso dizer, esqueci-me da minha namorada da época, não faço ideia que ela andou, nem eu, portanto, nem quis saber nessa noite. Foi uma noite inacreditável, quem viveu, quem não viveu pode. Mas essa época dourada da Internacional, o Porto era eliminado à primeira e à segunda, por se fosse eliminado por Moeda ao Ar, com o Bordeaux, uma coisa assim inacreditável. O Porto passava da primeira, não passava da segunda. Tudo isso começa com um jogo incrível, que é o Porto Dinamo Zagreb, a 3 minutos do fim. Com o golo do Gomes, com o grande frasquinho, cruzar e o Gomes, aqueles lances que ele tinha. E eu tinha o braço partido e voltei a parti-lo nesse dia. Mas tu começa aí, não é? Que é a célula final da Aberdeen. Se queres saber loucuras, eu estive no aeroporto. Quem é a miudagem de hoje que se lembra desse episódio inacreditável que é irmos invadirem a pista mesmo do aeroporto? Eu vi um avião a chegar e a gente a dizer adeus. Havia malta que pensava que aquilo era uma campanha aérea, não é? E a equipa vem de autocarro, porque não pôde aterrar nesse dia. Exatamente. E eu fiquei lá até à noite. Ele falou de Madger, eu tive um almoço grátis, imagina, só numa cidade como Seattle, nos Estados Unidos, porque entrei num café em downtown Seattle, vi a fotografia de Madger e comecei a fazer vénias, não é? Pá, nem sabia porque aquilo estava ali, imaginei, mas de repente estava lá o dono que era argelino, pronto, ofereceu-me um almoço. Mais loucuras que eu fiz, por exemplo, uma viagem Genebra-Paris, enfim, até parece assim alguém que faz muitas coisas, mas estava de facto com uma namorada da época e também me esqueci porque fui buscar o equipe para saber o resultado, um célebre Milão-Porto, gol do Duda, de José Maria Pedroto. Lembro-me de ter, em Los Angeles, fiz 120 km para saber o resultado, porque na altura não havia internet, telefone, fui buscar no jornal A Bola, no único sítio onde existia, que é uma cidade chamada Chino. E há outras coisas que eu fiz que não devo revelar. Fico por aqui. Mas, de facto, algumas loucuras ao longo da vida e também algumas memórias mais complicadas, mas já lá iremos. Tu, Filipe, tens também uma história curiosa, por causa do tricampeonato, não é? Podias-nos contar essa história? Sim, o primeiro tricampeonato. Sim. Eu, na altura,
andava no segundo ano da Faculdade de Belas Artes de Porto, segundo. E literalmente fui bater à porta no Estado das Antas e fui recebido pelo nosso grande diretor-geral, o António Henrique, que na altura era diretor do campo. E fiz uma proposta, arranjei umas tintas, que eu venho para aqui pintar coisas na relva, emblemas, o Porto é uma nação do lado dos cativos, a taça do 16º título, mais umas citações ao tri, e também pintei, porque entretanto pedi ajuda a um colega meu, pintámos as 33 caras dos jogadores que participaram nesses 3 campeões. E isso foi o último jogo, a última jornada foi com o Guimarães, isso estavam hasteados em bandeiras de 1,5 m por 1 metro cada cara, e estavam miúdos à volta de relvado, com as bandeiras, com as caras dos jogadores. Foi curioso, aquelas leidices, não é? Bater à porta, quero pintar, arranjei umas tintas, fazia uma antera chopeada, depois propor mais uma coisa ou outra para pintar, e lá fizemos tudo e correu tudo bastante bem. Houve convívio com os jogadores durante a semana estavam lá ainda nos treinos, apesar de já sermos campeões, e saíam dos banhos, nós tínhamos acesso ao departamento de futebol, andávamos por dentro, depois íamos buscar os jogadores, e os jogadores vinham ver as pinturas, que nós depois punhamos os panos, lençóis nas redes da bancada dos cativos, a coberta. Eles estavam a ver lá as pinturas, estavam a ver o work in progress, e foi porreiro. Acabei até por fazer negócio com alguns jogadores, já como jovem artista. No momento. E correu bem. Mas há bocado tu estavas a falar na gênese da criação do Futebol Clube Porto, e é bom lembrar que nesse século XIX, no final do século XIX, não é? O Porto, nomeadamente a nível político e artístico, estava na vanguarda e tudo o resto estava bastante atrasado. Até que ponto essa gênese e esse contexto em que nasceu o Futebol Clube do Porto influenciou depois o próprio clube ao longo da sua história? Eu acho que o clube não foi influenciado. Per si só, as pessoas do Porto formaram o Porto e foram o Porto e são o Porto. Ou seja, o Porto não criou novas gentes. O Porto é o que é à custa dessas gentes, não só do século XIX. Outras coisas importantes da nossa história aconteceram antes. E precisamente foram com as pessoas do Porto. Ou seja, foi uma consequência. Foi uma consequência. O Porto foi uma coletividade que cresceu, ganhou o seu dinamismo e a preponderância, mais que outras que já existiam ou depois passaram a existir, que agregou mais gente, e a gente, como é de boa qualidade, gente nobres e leais, não é? Foi a consequência precisamente deste grande património que é o nosso clube. E o que é certo é que hoje as fronteiras do clube ultrapassam a cidade, a região, o país, isso é um dado adquirido, não é? Eles começaram a ser ultrapassados a partir dos etos internacionais, que são fundamentais. E, acima de tudo, porque esses etos internacionais não têm os obstáculos, às vezes, mediáticos que os nacionais têm no nosso país, que é uma questão extremamente importante. Aliás, eu acho, em relação ao que o Filipe estava a dizer, e a tua própria pergunta, que ainda não foi feita uma coisa que é a biografia do Futebol Clube do Porto, que é muito diferente da história. Da história, claro. É um conceito. Sim, desafio alguém que tenha tempo, e há aí bons escritores na cidade a fazê-lo. Há uma dimensão cultural, litúrgica, política, social, que obviamente um programa como este não pode encapsular, né? não pode limitar. Mas desde a final de Basileia, em particular, que a dimensão internacional do Porto cresceu muito. E houve também jogos que eu acho épicos que o Futebol Clube do Porto de 70 conseguiu, apesar de, como eu dizia há pouco, até meados de 70 ser eliminado à primeira, com José Maria Pedroto, que eu nunca esqueço, que eu conheci porque ele fazia estágios em frente à minha casa de Vila de Conde, no hotel, fazia estágios com o Vitória de Setúbal, e depois com o Porto. É a partir desse momento, não é? Cheguei à Vitória de 78, a saída da Américo de Sá, enfim, o verão quente, é uma história também muito longa, e a entrada de Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa e da sua equipa diretiva, que inclui também o senhor que eu gosto muito, o professor Nani Gonçalves, que é capaz de estar a ver isto, a quem eu dou um enorme abraço. Eu acho que o Porto, o clube, o Futebol Clube do Porto, até, enfim, Serralves, a Casa da Música, ultrapassam as dimensões de massa crítica da própria cidade. Claro. Ou seja, se analisarmos friamente a cidade do Porto, em todas as suas vertentes económicas, políticas, sociais, culturais, o Porto é uma média cidade da Europa, está para aí número 300 e tal. Portanto, a dimensão do Futebol Clube do Porto deve-se a esse milagre
em particular em alturas extremamente difíceis, porque há momentos muito difíceis na história do Futebol Clube do Porto, inclusive a sua própria sobrevivência, houve enormes dificuldades noutros tempos. É bom às vezes dar esta imagem. Não é uma crítica que eu vou fazer a ninguém, já o disse e há tempos o Presidente disse, portanto, quem sou eu à beira do Presidente, e se ele o disse tem as suas razões, que não é devolver a mística das Antas, é recuperá-la. Eu tenho um momento na minha vida, curiosamente tenho também o professor Ana Gonçalves, o Rui Reininho e o Miguel Guedes, na Antena 1, um programa que eu tinha, uma quarta à noite, em direto, foi a nossa despedida das Antas. E lá embaixo, uns metros abaixo, tínhamos então enfim, o novo flash, a luz, o dragão, não é? A emergir. A pompa. E as Antas nessa noite estavam apagadas, já em fade out, não é? Já a desaparecerem. Havia uma pequena luzinha que estava ligada para nós e eu olhei para aquele estádio naquela altura e despedi-me das minhas memórias, despedi-me do meu pai também. E eu acho que às vezes o público do Dragão, ou uma parte desse público, está ali a pensar que está na Luz ao Mundo a ver cinema e comer pipoca, desculpem lá, é assim, não sou franco. Eu tenho saudades do estádio todo. Eu falo-se, às vezes há um lado maligno em volta das claques, que o Filipe conhece até muito bem, eu conheço membros de claques do Futebol Clube do Porto, mas sinceramente, se não fossem essas claques, às vezes o Dragão era um gelo. É a minha opinião. Acho que as pessoas são muito aburguesadas. Concordo. As Antas ganhavam jogos. Havia um espírito coletivo nas Antas. Quando aquilo começava a bater e quando o estádio todo... Abanava. Eu falei com grandes jogadores e tenho um senhor que, entre aspas, foi sempre nosso adversário, e foi, o João Pinto, né, que eu gosto muito dele, pessoalmente. Eu acho que ele tem pena de não jogar no Porto, mas isso é outra história. Que me dizia que era dos poucos estádios do mundo onde ele tinha medo de jogar. Sentia-se. O Dragão, obviamente, é uma coisa magnífica, uma obra de arte. Mas falta um bocadinho desse espírito. Falta pneuma. É a minha opinião. Se não fossem as claques, havia ali momentos... Repara nisso no jogo com o Zenit, que era um jogo decisivo e parecia uma coisa... É impessoal, vulgar, mas também se calhar, pronto, mas também convém... Sim, também convém salvar, se calhar essa crítica também poderá ser feita por outros adeptos com estádios também novos. Não é que seja o estádio do Dragão único que nós não nos sintamos como adeptos. Ou melhor, não sentimos de facto essa paixão, esse espírito que nos sentimos nas Antas. Tem que preocupar-nos com a nossa casa. Claro, precisamente. Basicamente, precisamente. E é a nossa que está em causa. Esta é uma opinião que eu já defendi e fiquei muito feliz quando vi o Presidente falar nisso há tempo. Não, eu concordo contigo. Porque acho que é preciso criar ali outra atmosfera. Há muita pipoca, há muita gente ali a comer cepipos e rissóis e croquetes. E a subir, há muita subida profissional. O próprio ritual, a romaria, que está... O movimento das massas e para o Estado não é a mesma coisa. O ritual, não é? Não é igual. Que eu referi há pouco no início do programa. Isso não é igual. Repara, Filipe e Tiago, é mais impessoal. Eu não estou a dizer que temos que voltar a 1973 ou 76, seja lá o que for. Eu estou a dizer é que é preciso criar de novo uma atitude coletiva no Dragão. A não ser apenas as claques. Se não forem as claques, sinceramente, as claques que se calem e quem é que... Ninguém. É preciso as pessoas levantarem-se mais dos seus lugares confortáveis, aquela coisa um bocado... Eu entendo, é uma nova dinâmica, uma nova forma de estar. Esta cadeira é minha. Esta cadeira é minha. Eu sou do tempo em que, no dia desse Porto Benfica, eram 80 mil, uns em cima dos outros, em pé. Aquele estado, quando começava a rolar, cuidado. E acho que o apelo do Presidente foi nesse sentido, de criar uma dinâmica mais calorosa e menos assobiador profissional. Há assobiador a mais, é a minha opinião. Mas também isso tem a ver, se calhar, com questões que me ultrapassam. Mas há assobiador profissional a mais. Tu concordas, Filipe? Era isso que ias dizer? Completamente, sim, concordo. Eu estava a dizer isso. De facto, o estádio é mais impessoal. O Dragão não mexe tanto. Quem viveu a sério as Antas, aquilo era um fosso. Aquilo era um fosso, era um coliseu romano. Era mágico. Era mágico. Tanto havia peças de teatro como havia umas feras. Era um teatro grego. Claro. E atenção, uma coisa fundamental, porque eu também tenho memória, outras das memórias que eu tenho. Se estivesse aqui a contar a minha semana que mais saí daqui, também quero dizer que já tenho para aí 920 anos, mas havia uma cena que era aquele protesto, o tribunal era uma coisa... Eu adorava uma coisa que hoje não existe. Também queria outro ambiente. Eu adorava as entradas das equipas separadas. Quando a equipa adversária entrava,
Sim, e depois passava, muitas vezes havia um golpe de teatro, a equipa do Porto entrava um bocadinho mais tarde, então entrava em campo depois de uma grande vitória europeia. A entrada das duas equipas, eu se pudesse mandasse nisto... O próprio aquecimento era feito num campo de treinos número 1 atrás. Exatamente. Eu fui muito ao treinódromo, eu era frequentador do treinódromo, isto também criava uma proximidade mais agressiva, digamos assim. Eu não estou a defender o regresso ao passado em Brideshead, estou a dizer que... Tucur, não é? Não isso, não é? Pensar nisso, claro, as Antas tiveram o seu lugar. Mas o espírito em si, eu sempre é isso que estás a dizer, ali, gosto de passar ali nas Antas e tenho um aperto no coração, porque muito de mim está ali, menino, eu fui para lá com 3, 4 anos, vi os jogos todos, podia estar a falar do Porto de 65, muitas aí as equipas, Rui Rodolfo, Ronaldo, Rolando Guedes, Pavão, Pinto e Bané, Abel, Flávio Lemos, pronto, está aqui, não é? Que esta equipa dos 4-0 que eu vi na pista de ciclismo. Não é? Bom, vamos falar um bocadinho de futebol propriamente dito. Vamos no Sporting Porto. Abordar dar assim um cheirinho sobre esse Sporting Porto que acontece este sábado, às 8h15 da noite. Filipe, em perspectiva, o técnico Porto não vai mexer na equipa, à partida. Não, tudo leva a crer que vai apostar na mesma equipa que, de resto, conseguiu 6 jogos sem perder, e com muitas vitórias pelo meio, não é? Em 2011, no final de 2011. Em perspectiva, uma aposta na mesma equipa, faz-te sentido a ti também? Nomeadamente, quando eu digo a mesma equipa, estou a dizer Maicon ao lado direito, na mesma, sim. o Hulk permanece... à esquerda, à frente, extremo esquerdo, sim, a priori penso... Belushi na mesma no 11, apesar de Foro e Guarini já estão recuperados. Penso que a priori o nosso treinador irá manter a mesma tática, porque a equipa vencedora não se muda, não é? E penso que não poderá haver nenhum ajuste possível para o derby e para o jogo que está em causa, não é? Que é um jogo importante, de tripla. Mas tu achas que é um jogo complicado para o Porto? Eu coloquei esta pergunta ao Vitor Pereira, eu percebi a resposta dele, mas é um jogo complicado, importante para o Porto e decisivo para o Sporting. Parece-me que esta é uma leitura realista. Para o Porto tem que manter a liderança. É um jogo para o Sporting, e é decisivo. Não sei se será decisivo, isso é sempre um paradigma. Nós temos futebol português, quando um grande perde com o rival, tanto 5 ou 6 pontos, dizem logo que está fora do título, é uma coisa que eu não percebo. Não é? Nós vemos volte-faces no estrangeiro na tabela e eles continuam a lutar e continuam a pressionar. Cá em Portugal arrecadam logo, a imprensa cai logo em cima, pressiona as equipas todas e desmoraliza as equipas, mas acho que não... É um derby. O Porto, já viu o Porto a jogar muito bem, aí favorito ao Alvalade, neste caso estamos a falar de Sporting, e a não correr bem, ou seja, um passado recente, lembro-me há pouco tempo com o Josualdo, na segunda época do Josualdo, fomos lá, fizemos um jogo fantástico, falhámos para aí 10 ou 11 golos e perdemos 2-0, tão simplesmente, mas não fiquei triste, fiquei desiludido com o resultado, obviamente, mas gostei do Porto, teve uma boa atitude e jogou bem. Pronto, mas de resto não é um derby, é um jogo sempre de tripla. Não sei, o Álvaro concorda, não é? Eu disse hoje no DN. O prognóstico. É interessante, no DN. É interessante. 3-2, não é? Com 4 golos do Hulk. Aquilo é uma metáfora de uma certa vontade, de uma certa... Enfim, geralmente neste tipo de prognósticos em lugares comuns... É 1-0? É 1-0. Não, é aquele tipo de... Eu queria 3-2 com 4 golos do Hulk. E eu tenho algumas memórias interessantes do Sporting Porto. Aliás, gostava de recordar o Domingos Paciência, que já foi campeão lá. Não é? Lá. Não neste estádio, mas no outro. Já foi lá campeão. Eu gostava muito dos jogos com o Sporting, em especial com um dos meus ídolos de infância era o Vítor Damas. E tenho aquela memória, enfim, foi nas Antas, mas aquele Porto Sporting, aquele golo incrível do Gomes, aquele célebre jogo com o nevoeiro de Dom Sebastião. De qualquer forma, olhando para a história recente, nos últimos 30 anos, o Porto inverteu completamente a lógica em termos de mecânica de vitória. A última derrota é com o Sporting Carlos Carvalhal. Claro, precisamente. Sim, foi há 2 anos. Aliás, o Porto não perde há 52 jogos, a última derrota foi esse. Sim. Mas de lá para cá, 30 anos, a história inverteu-se completamente. Eu tenho aqui os dados, 37 jogos em Alvalade, Porto 14 vitórias, Sporting 12, 11 empates. O que é fantástico se pensarmos na importância de onde. Isto em Alvalade. O que eu dizia no jornal... Embora as equipas estejam empatadas, em termos no global, há 70 e qualquer coisa vitórias para cada uma. É um jogo que eu acho importante, 76, mas não decisivo. Eu acho que é mais importante para o Sporting, porque está a 6 pontos. Ficar a 9, embora eu entenda... Sim, estão mais pressionados. Torna mais complicada, digamos assim. Sim, mas as coisas são impossíveis, não é? E é um jogo interessante porque me parece que em caso o Sporting tenha tido alguma agressividade, parece ser uma equipa mas também que permite alguns espaços, na forma como joga, é muito aberta, com extremos muito marcados, mas tem uma defesa que eu acho que pode perfeitamente aproveitar. Viu-se agora um jogo contra o Rio Ave, não é? E, portanto, embora um jogo de Taça da Liga, um bocadinho mas a equipa era quase praticamente titular. Até porque, de facto, houve as férias e, portanto, ninguém está cansado, presumo eu, se estiver cansado de férias, que é outra história. Eu acho que é um jogo muito interessante porque o Porto
está a começar o ano e é importante também reganhar a tal confiança, não é? E sobretudo dar continuidade àquela sequência de 6 jogos, não é? E parece-me ser fundamental porque as massas desmoralizam rapidamente, não é? E hoje temos que entender isso. Esta época é uma época complicada, por tudo, escusamos de repetir tudo, e portanto seria um lenitivo muito grande, seria de facto muito bom para o Mister e para a equipa dar uma imagem mais assertiva, mais forte e vencendo um rival. Ainda treinado por alguém que nós gostamos muito, mas nestes jogos tenha paciência. Ainda é, não é? Tenha paciência. E quando ele estiver no banco, Domingos, eu por acaso gosto muito dele, que se lembra que foi campeão com o Bobby Robson num lamaçal, num batatal, se te recordas, não é? Areia, não é? Mas é um adversário que eu gosto, tenho alguma simpatia pelo Sporting, até porque pela troca dos jogadores sempre houve, que não é atual, as pessoas pensam que é atual. Lembro do Diniz, por exemplo, do Armando Manhissa, não é? Olha, o Fernando Pérez, que jogou no Porto, que é um grande atleta do Sporting, e o próprio Vítor Damas, que esteve para vir ao Porto com o Quinito e depois acabou no Santander com o próprio Quinito, que depois foram os dois para a Espanha. Portanto, é um jogo que eu acho interessantíssimo e aparece numa altura fundamental da época. O arranque e fim do novo ano e os 6 meses que existem até ao final da época, porque eu creio que a luta vai ser, não sei se será 3, dependerá deste jogo, lá está. Eu penso que para já a luta é 2, e atenção aos adeptos do Porto, este campeonato não vai ser do ano passado, como já percebemos, vai ser muito mais equilibrado e vai durar até presumo eu, até muito mais perto do final da época em maio. O prognóstico é 3-2, já sabemos. 3-2, 4 ao Azul. 2 ao Rui Patrício. Não, 3 ao Rui Patrício e 1 na própria baliza. Não, só para dar um bocadinho um toque, mas basicamente gostava que houvesse golos. Eu creio que as duas equipas são equipas que vão fazer bastantes golos, é a minha opinião. Sim, eu acho que o jogo vai ser aberto, vai ser corrido. E entrando um ou outro golo cedo, seja que lado for, essa é a grande questão o jogo vai explodir, mas penso que o Porto vai levar a melhor, seguramente. Qual é o teu prognóstico? Prognóstico 3-1 para o Porto. Quem é que achas que pode ser o jogador que pode eventualmente, ou de que forma é que o Porto pode desequilibrar esta equipa do Sporting? De que forma pode desequilibrar? O jogador, eu ia dizer, a mim pouco me interessava, bastava que a bola entrasse, nem que fosse com o Welter com pontapé de baliza, um lançamento. De um lado ao outro, como o para mim era diferente. Mas, entretanto, pela casuística, a priori, irá ser sempre com as pessoas, com os jogadores que jogam à frente. Porque o Hulk na primeira parte, na segunda parte, entrar o Rames, alavancar uma situação que poderá finalizar, sei lá, acho que vão ser sempre os jogadores da frente que irão controlar o jogo. Muito bem. Vão marcar a diferença. Eu sou um grande fã do Rames Rodrigues, embora gostasse de o ver numa posição um pouco mais em diamante, que o Porto não joga. Aliás, o meu carro tem um nome que chama-se Rames Rodrigues. No ano passado chamava-se Falcão, pronto, agora tem outra. Estava a transparar. Temos mesmo que terminar, estamos já a outra passagem. Obrigadíssimo, Álvaro. Obrigado também, Filipe Marques, por... E atenção, como escreveu o Cesarini. E amanhã a bola, Madame Blanche e Parola. E é desta forma que terminamos esta edição do Azul e Branco aqui no Porto Canal. Já sabe, regressamos daqui a uma semana. E também não se esqueça que este sábado há então esse Sporting Porto, a partir das 8h15 e a partir das 10h10, sensivelmente da noite, estaremos aqui no Porto Canal para uma emissão especial onde vamos fazer o rescaldo dessa partida. Obrigado por estar desse lado.